Olá, aqui Josiane Lopes da Target QE. A partir deste vídeo eu vou abordar as cláusulas normativas do Sistema de Gestão de Compliance com base na ISO 37301, trazendo um resumo sobre elas, conforme a sua estrutura, que é o PDCA. Bom, as cláusulas de planejamento são de 4 a 6 dessa norma. Nesse vídeo vamos falar da cláusula 4. A cláusula 4 é o contexto da organização, e é um pouco diferente das outras normas de sistemas de gestão ISO, porque, obviamente, ela vai tratar do tema de compliance. Vamos entender. O contexto da organização ele vai abordar os requisitos. 4.1, entender a organização e o seu contexto. 4.2, as necessidades e expectativas das partes interessadas. 4.3, a determinação do escopo do sistema de gestão. 4.4, a definição do sistema de gestão de compliance. 4.5, as obrigações de compliance. E, por fim, o 4.6, que é a avaliação de riscos de compliance. Entender o contexto em que está a organização, o requisito 4.1, nada mais é do que analisar o que ocorre no seu entorno, dentro dela, que tem relação com compliance. E concluir o que realmente, de tantas as questões que estão ocorrendo, são relevantes para o seu negócio, para o seu sistema de gestão. São relevantes porque podem impactar nos resultados que a organização pretende alcançar. Essa análise de contexto ela é realizada pela liderança e pelas lideranças que, por algum método, como por exemplo um SWOT, também conhecido aí como FOFA, formaliza-se o que foi definido como relevante. Em seguida, ou conjuntamente, identifica-se quais são as partes interessadas deste contexto, que é o requisito 4.2. As partes interessadas relevantes para a organização, elas são identificadas, devem ser entendidas quais as suas demandas, quais as suas necessidades. Uma parte interessada é relevante quando ela própria se sente afetada ou quando ela pode afetar a organização de alguma maneira, o seu sistema de gestão. As partes interessadas, consideradas relevantes, então, elas precisam de atenção e as suas demandas podem se tornar obrigações de compliance, ou seja, voluntariamente a organização vai considerar como uma obrigação de compliance as demandas dessas PIs, dessas partes interessadas, que ela considerou relevante ao analisar o contexto do negócio. É preciso demonstrar, que quais são as partes interessadas relevantes, quais são as suas demandas e como elas são atendidas pela organização dentro do seu sistema de gestão de compliance. Tanto no requisito 4.1 quanto no 4.2, a norma não determina, por exemplo, estar disponível, manter ou reter como informação documentada, o que não significa que a organização não tenha que demonstrar o atendimento ao requisito de alguma maneira. Significa que os métodos que a organização vai adotar são livres, não necessariamente devem ter uma estrutura, que vai falar lá no 7.5 de informação documentada, onde determina a criação, controle, etc. Esses podem ser demonstrados através de planilhas, softwares, ferramentas diversas que a organização decida optar. Essas análises de contexto e partes interessadas devem ser realizadas de maneira sistêmica, constante. Em geral, as organizações fazem uma vez ao ano, mas não tem uma determinação, Já sobre o escopo do sistema de gestão de compliance, que é o requisito 4.3, é preciso muita atenção nos requisitos. O escopo é o que direciona todo o sistema de gestão de compliance e ele precisa ser formalmente documentado. Determinar o escopo significa estabelecer limites, e a aplicação do sistema de gestão de compliance e quais são os compliance, então, que serão considerados pelo sistema de gestão, os tipos de compliance que ela vai abordar no seu sistema de gestão. Os limites envolvem
plantas, unidades organizacionais, localidade, endereço, né, terceiros que atuam lá, que podem afetar o compliance. A aplicação envolve declarar as atividades e processos organizacionais, inclusive relacionar os terceiros quando existir. Quanto à aplicabilidade do sistema de gestão de compliance, é necessário declarar quais as atividades e processos organizacionais: produção, distribuição, instalação, e aí depende do negócio, né? Que são passíveis de avaliação, de verificação pelas auditorias, né, pelo organismo certificador, no processo de certificação, seja certificação, manutenção também. Os tipos de compliance, que são foco do sistema de gestão, podem ser diversos, únicos. O que importa é que o compliance seja estabelecido, né, para reduzir os riscos que a organização vivencia, aquilo que ela está exposta na sua dinâmica diária, tá? Qualquer sistema de gestão é uma ferramenta de redução de riscos. Nesse caso, a redução de riscos de não compliance. Sendo assim, a organização precisa, né, no seu escopo, indicar qual é o compliance que ela quer focar no seu sistema de gestão. Financeiro, fiscal, tributário, integridade, governança, TI, ESG, depende de cada organização. O estabelecimento do sistema de gestão ele é tratado no requisito 4.4. Envolve definir quais são os processos, né, que são partes do sistema de gestão de compliance. Portanto, é nesses processos que as práticas, as rotinas, os procedimentos, os controles, avaliações, monitoramentos, correções, melhorias, enfim, né, é nesses que devem ocorrer a incidência do sistema de gestão de compliance, é onde se descarrega toda a norma ISO 37301. Processos não são atividades, setores, departamentos. São estruturas que interagem umas com as outras, que a partir de entradas transformam essas entradas em atividades, que são, ao final, entregues, né, como saídas compatíveis com os requisitos da entrada. Essas atividades são realizadas com recursos, né, com infraestrutura, com recursos humanos, com base em métodos, procedimentos, rotinas, que precisam entregar os resultados esperados. Portanto, devem ser monitorados e avaliados, né, bem como o processo sobre as suas entregas. A definição de processo da ISO 37301 é a mesma de todas as normas de gestão, que tem origem na 9001, ainda que não traga a figura 1, né, da 9000, que consta na introdução da norma, a definição é a mesma. Já o item, o requisito 4.5, obrigações de compliance, são as obrigações do negócio, da organização, que envolve leis, normas, regulamentos, acordos e etc., né? Acordos voluntários também, requisitos diversos relativos ao compliance, aqueles que ela definiu focar quando ela declarou no seu escopo. Então, teremos as obrigações gerais da organização e uma visão, né, de quais são as obrigações de compliance, onde vai incidir todo o sistema de gestão. A gestão das obrigações de compliance requer um processo estruturado, sistêmico e deve ser de tal maneira que quando houver qualquer mudança em qualquer obrigação, por exemplo, uma nova lei, uma alteração de uma lei, que se inicie um processo, então, de mudança que possa ser evidenciados os controles que foram estabelecidos para atendimento a essas obrigações, essas mudanças, inclusive, né, sob o controle dessas mudanças que nós vamos ver no item de operações. As obrigações de compliance, então, em todos os processos dos sistemas de gestão, devem ser observadas. E para tudo isso, é necessário ter informação documentada. O mercado geralmente usa softwares de gestão de compliance que já traz essa visão de obrigações de compliance parametrizada, né, para cada tipo de negócio. É algo muito parecido com o processo de identificação dos requisitos legais, das normas de saúde e segurança, meio ambiente.
só que traz uma distinção do que é geral e do que é o foco do sistema de gestão de compliance da organização, fazendo até mesmo um pareto para facilitar a priorização, alocar esforços ou melhorar o direcionamento da organização diante do seu compliance. Via de regra, não atender leis, normas, regulamentos, acordos, já que é uma situação de não compliance, mas em um sistema de gestão 37301, o foco no compliance que foi indicado pela organização para a sua certificação lá no escopo é de extrema relevância, é um ponto de atenção. É necessário atender tudo aquilo que foi estabelecido para o compliance. A norma não determina que se tenha um software, tá? Foi apenas aí uma sugestão, como uma solução para atender esse requisito. Tudo pode ser feito de maneira muito simples, com o menor custo possível, como, por exemplo, planilha Excel, tá? Desde que demonstre o controle e a gestão eficaz das obrigações de compliance. A análise do contexto, né, o 4.1, e de necessidades e expectativas das partes interessadas, o 4.2, elas são base, né, para a coleta de informações de compliance que deverão conversar, né, com o requisito 4.5, obrigações de compliance. Seguindo ainda no PDCA, né, temos a cláusula de planejamento, também tem o requisito 4.6, que é a avaliação de riscos de compliance. Tá? A avaliação de riscos de compliance, ela não é uma avaliação de riscos de sistema de gestão de compliance, mas podemos fazer uso da mesma estrutura, da mesma ferramenta para implementar essa rotina, porque é necessário estabelecer um processo de avaliação de risco de compliance que tem total relação com o item anterior lá do 4.5, que são as obrigações de compliance. Os riscos do sistema de gestão de compliance nós vamos falar lá na cláusula 6, tá? Aqui é sobre os riscos em relação às obrigações de compliance. Para ambas as análises de riscos, pode-se então escolher uma única estrutura, tá? E pode fazer uso, inclusive, das diversas ferramentas e sugestões que tem na ISO 31000, que é a norma de riscos, né? Ainda que a norma de gestão de compliance não faça essa indicação, não imponha essa obrigação. Esse requisito ele também pede, né, para identificar os riscos de compliance, e para isso será necessário definir o que são riscos de compliance. Então, é preciso aí que a organização estabeleça um critério, indicando quais são as fontes de risco, situações de riscos, casos de não compliance, as suas contingências, probabilidade, tendência, sendo o tema compliance que foi determinado lá no escopo. Por isso que é necessário ir aos processos organizacionais, identificar e avaliar os riscos de compliance nas funções, atividades, departamentos, cargos, né? Para quem conhece o sistema de gestão de saúde, segurança e meio ambiente, podemos dizer que tanto o processo, né, quanto a observação é bem semelhante com o que realizamos para identificar aspecto, impacto, perigo e risco. A identificação de riscos de compliance deve ser regular, assim como a correspondência entre as situações e as fontes de riscos, de maneira que se tenha aí um padrão ou uma listagem das possíveis situações de riscos. Fazendo isso, deve-se sempre atualizar os critérios de avaliação de riscos. Para todos os elementos desta cláusula e das demais cláusulas que seguiremos resumindo, caberá à organização definir o como ela atende cada requisito, e isso vai depender da sua maturidade, dos seus recursos, do seu contexto, da sua realidade. Encerramos aqui o resumo desta cláusula, e se você quiser saber mais, acesse o nosso treinamento completo em nossa plataforma de ensino à distância. Eu espero você no próximo vídeo.